eu vejo dessa forma também. Eu enxergo a educação, além de um ambiente de construção acadêmica e de formação para a cidadania, também um ambiente de construção social, e esse formato EAD, infelizmente, a gente acaba perdendo essa parte extremamente significativa da educação, que é a construção social que o aluno faz com os seus colegas e também com os professores e com todos que estão dentro da escola, de uma maneira geral, as merendeiras, o faxineiro, o palestrante que vem de vez em quando. E eu acho isso extremamente prejudicial para os anos iniciais, né? Porque são os primeiros contatos deles com a escola, e eu acho que isso precisa de uma atenção especial ali na base. Essas crianças precisam de um carinho a mais, uma atenção a mais, porque é a base que vai sustentar todo o seu desenvolvimento na vida. Como que você vê essa situação das crianças dos anos iniciais tendo que se adaptar junto aos professores a esse formato EAD? Eu vejo, Murilo, que eu acompanho, né, por eu acabar estando na secretaria, acompanho porque estou na sala de aula também. Quando você fala a questão social, né, essa desconstrução social, eu já me apego mais na questão emocional. Há um desequilíbrio emocional, há uma desconstrução do que a criança construiu até hoje emocionalmente na relação dela com as pessoas, porque tem aquelas que não estão saindo de casa, tem aquelas que estão sendo, vamos dizer assim, entre aspas, educadas na rua, porque a mãe está trabalhando, o pai também tem que correr atrás, então eles estão ficando ali na rua, mesmo com toda essa situação perigosa, né, essa situação tão triste que estamos vivendo. E nós acreditamos que a escola é um ambiente que a criança está ali aprendendo, está sendo cuidada, não é? Então, como eu falei, nós, a educação, nos vemos como mães, que a gente quer abraçar e cuidar. Então, não só nos anos iniciais, se a gente for pensar em questões assim, vamos dizer, não vou falar em prejuízos, mas se nós formos pensar em situações que vão desequilibrar uma criança emocionalmente, cognitivamente, eu acredito que isso vai acontecer desde aquela que estaria na crechinha, lá pequenininho, até um adolescente, até alguém que está no EJA e até o aluno que está no ensino superior, tá? Por quê? A situação foi tudo que rompe de repente causa mudança. E depende do ser humano, essa mudança pode ser benéfica ou maléfica. E essa situação que nós estamos vivendo, não vou dizer que é uma mudança maléfica, mas eu vou dizer que é uma situação inesperada, a qual nunca vivemos. Então, a gente nem vê ela como maléfica ou benéfica, é um dia após o outro. Então, essas crianças, se a gente fala assim, ai, Kátia, o que essas crianças estão perdendo ou ganhando? O que vai acontecer com elas daqui a uns anos? Pode ser que essas crianças virem adolescentes, os adolescentes virem adultos brilhantes e corram atrás do que perdeu? Não, corram hoje já do que está acontecendo. E nós vamos ter aquelas crianças, aqueles adolescentes que precisam, sim, de um carinho. Quando eu falo carinho, não é o afago, mas precisa de um olhar diferente no momento da alfabetização, no momento de uma estimulação, do seu desenvolvimento como aluno, como ser humano, como pessoa. Nós sabemos até presencialmente que tem alunos que se desenvolvem naturalmente e tem aqueles que precisam de nós, sim, não é? Então, eu vejo assim que, se for pensar a longo prazo, não só as séries iniciais, não as séries finais, vai ter sim aquele grupo, aqueles alunos que terão sim um prejuízo lá na frente. Quando eu falo prejuízo, não estou sendo adivinhando o futuro, mas eu falo em situações que poderiam ser vistas de uma melhor maneira, porque os professores, Murilo, eu acompanho, né?
estão se desdobrando demais, né? Os pais, tem pais que não são da área da educação, estão hoje sentando com seus filhos e fazendo a lição. Tem avós que não sabem ler, não sabem ler, não têm a leitura, vamos dizer assim, não são alfabetizados, estão ali acompanhando seus netos, ali firmando que tem que estar fazendo a lição, a tarefa, e eu vejo que nós estamos vivendo em situações muito diferentes, assim, muitos focos diferentes, né, blocos diferentes, que infelizmente essas crianças, esses adolescentes, a gente só vai conseguir ter uma situação concretizada do que houve ou não de prejuízo é quando chegar nesse presencial, que a gente não sabe ainda, né? Porque cada dia que passa parece que essa situação está mais pressionada, né, para a gente não sair de casa, para a gente se cuidar, não é? E como eu falei, embora a gente espere o presencial, mas a educação ela não parou, né? Ela sempre esteve ali com os nossos professores, nossas crianças. Eu concordo plenamente. Eu acho que o feedback da situação só vai vir quando a gente puder retornar ao ensino presencial de maneira segura. Eu também tenho uma visão que o Brasil já tem uma construção social totalmente desigual. A desigualdade entre as pessoas é muito grande. O acesso dessas pessoas a ferramentas tão benéficas como notebooks, tablets, celulares, internet também é muito desigual, também tem áreas muito concentradas. Eu realmente reconheço, igual na sua fala, que existem uma quantidade de casos específicos e singulares onde esse afastamento acabou aproximando os pais dos filhos, né? Os pais começaram a acompanhar mais o desenvolvimento deles em casa por conta da necessidade. Alguns avós, né, casos de avós que tiveram que aprender junto com os filhos, assistiam às aulas junto com os filhos e aprenderam a ler. Algumas coisas benéficas aconteceram, mas eu acho que, de maneira geral, é difícil medir o estrago que a desigualdade que o nosso país tem está sofrendo nesse momento, principalmente na área da educação.